esse domingo que encerra o ano da igreja, ele é chamado de Cristo, o Rei do Universo. E nós temos essa leitura do livro de Lucas, capítulo 23, do 33 ao 43, que é a crucificação para esse dia. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas a gente está se aproximando do Natal e não da Páscoa. Por que a gente vai ler um texto da crucificação na preparação do Natal? É porque na cruz a gente percebe a consumação da obra de Deus. Eu falei que hoje é o último domingo do ano da igreja, né? Quer dizer, é onde celebramos realmente Deus como soberano do universo. E na cruz ele demonstrou que ele realmente era o Senhor e que ele receberia a todos, né? Que o seu amor era para todos. Então nós vamos examinar um pouquinho isso nesse texto, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso e percebermos como é que isso realmente acontece na vida da gente. Primeiro, eu queria dizer que esse diálogo que a gente viu aqui, né, dos ladrões na cruz, a gente fala ladrões porque o Marcos, Mateus, tal, eles falam que eram ladrões, né? Mas Lucas fala malfeitores. E conforme a tradição cristã, esses ladrões receberam o nome de Dimas e Simas, mas a Bíblia não fala nada disso, viu? Mas a gente vai tratá-los por esses nomes da tradição apenas que é mais fácil do que falar um bom ladrão, um mau ladrão, né? Ladrão é tudo ruim. o Dimas é o que pediu a Deus misericórdia e o Simas é o que zombou de Deus. Mas existem outros nomes, eu tenho outras leituras, assim, outras coisas que dão outros nomes para esses malfeitores, mas isso não importa. Então, nós vamos adotar o mais comum na tradição cristã, pelo menos aqui no Brasil, que é o Dimas, o que pediu misericórdia, e o Simas, o que zombou. O texto de Lucas, ele é o mais curto que existe da crucificação. Porque todos já sabem, né, que Lucas ele escreveu o evangelho dele muito depois de todas essas coisas terem acontecido. Né? Ele fez uma pesquisa e escreveu o evangelho. Então, eu acho que muita coisa ele não colocou porque ele achou desnecessário. Porque ele falou, já está todo mundo sabendo dessas coisas, só vou relatar o básico. Mas nós vemos que essa discussão, justamente essa discussão com Jesus, essa conversa, não aparece nos outros evangelhos. Ele aparece só aqui. E é curioso, porque realmente o povo conversava mesmo com os crucificados, né? Eles estavam crucificados, mas não estavam com a boca costurada. Aí eles iam lá, os parentes conversavam, ou os inimigos zombavam, às vezes chocavam pedra, brigavam com a pessoa lá, ficavam, você merece mesmo, você está aí porque... Então, era comum essa conversa do público com a pessoa crucificada. Tudo falta, né? Só que aqui, a Bíblia ela relata por fases, não sei se vocês perceberam, ele começa falando assim, ó, a multidão, obrigado, querido. A multidão só observava, mas as lideranças dos judeus, as lideranças romanas, eles zombavam de Jesus. Eles falavam, olha, não é tu Cristo, você não é o rei, você não é o Salvador, então desce dessa cruz, salva-te, queremos ver o teu poder. Era isso que eles estavam falando. E mesmo a placa, né, que foi colocada, aquelas letras em romano, né, Jesus Nazareno, Rex Iudaios, né, Jesus Nazareno, rei dos judeus.
o famoso INRI, né? Que as pessoas colocam, mas nem sabem o que significa. É que Jesus era uma zombaria aquilo. César mandou colocar aquilo porque César falou assim, olha, esse homem é inocente. Aí os judeus falaram, não, crucifica. Ele falou, ó, mas a única acusação que tem contra ele é que ele é o rei dos judeus. Então vou colocar isso. Jesus. Aí os judeus protestaram. Não coloque isso não, porque é ele que se diz. Ele falou, não, ele vai ser colocado. É a acusação dele. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então, por que Jesus foi morto pelos romanos? Né? Por ser o rei dos judeus. E aí então as pessoas zombavam, né? Falaram, você é o rei, tá aí, ó, na cruz. A cruz, meus irmãos, né? A gente aprendeu que a cruz é aquele, né, 2 traços, né? Mas a crucificação, ela poderia acontecer às vezes até num poste. Às vezes eles punham só um poste, penduravam a mão em cima e o pé embaixo. Às vezes faziam em X. Então, a forma da cruz poderia ser qualquer uma, não importa qualquer. A gente adotou, né, aquela tradicional, né? Mas se alguém um dia falar para vocês, mas a cruz não era assim, podia não ser mesmo. Eles tinham várias cruzes, tinham várias maneiras que eles crucificavam. A ideia da crucificação era morrer pendurado, preso lá na madeira e ficar exposto aos animais, né? Era uma morte agoniosa. Então, era essa a ideia da morte de cruz. Então, quando você vê lá o povo zombando de Jesus Cristo, lá no Calvário, era coisa que se fazia mesmo. Eles humilhavam, porque a pessoa ela ia morrendo devagar. Então, ela tinha muito tempo para ser zombada, e as pessoas meio que se vingavam, principalmente se fosse um assassino, um ladrão que tivesse, né, prejudicado a pessoa, ela tá vendo, você fez, você matou, você está recebendo o que você merece, você está passando por isso que você merece. Esses 2 companheiros de Jesus, aqui falam, né, malfeitores, mas a gente realmente não sabe o que eles fizeram para estar na cruz. Eles podiam até mesmo ser daquele partido dos Zelotas, que era um grupo de judeus que brigava pela libertação de Roma. Então era muito comum eles serem mortos, crucificados, porque eles eram pessoas que desafiavam a autoridade romana. E aqui então nós chegamos no momento em que Jesus Cristo, pressentindo a sua morte, né, iminente na crucificação, ele olha para as pessoas que o crucificaram, que estão ali zombando dele, que estão maltratando, e Jesus tem pena deles. Jesus não fica com raiva. Ele não fica com ódio daquelas pessoas que o estão crucificando. Ele tem pena. E aí ele faz essa linda oração que consta aqui em Lucas. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, nós vemos aqui a misericórdia de Deus, né, que se espalha, né, da cruz até mesmo para aqueles que o estavam maltratando. Aos soldados romanos, aos líderes dos judeus. E é interessante, né, que aqui não faz menção dos amigos, dos discípulos de Jesus. Mas nas outras traduções, né, a gente vê que também os amigos de Jesus, aqueles que o seguiam, vão aos pés da cruz para ter as últimas palavras com Jesus, né? As palavras de alento, as palavras de amizade, e até tem num determinado momento que Jesus também
pede, né, aos seus discípulos que cuidem de sua mãe que está ali ao pé da cruz. Né? Então, quer dizer, a gente vê que existe esse relacionamento das pessoas com as pessoas que são crucificadas. Mas qual foi a grande diferença, né? A grande diferença da ação de Jesus com a dos malfeitores. Jesus, ele está ali por amor, não por crime. Jesus está na cruz porque ele escolheu estar na cruz. Ele falou para César, não é você que tira a minha vida, sou eu que a entrego. Não estou sendo crucificado por vocês. Eu que estou dando a minha vida por amor a vocês. Inclusive por vocês, soldados, né? Seria mais ou menos o que ele quis dizer na cruz, quando ele falou, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Estou dando a vida por vocês. Inclusive, tinha um filme muito antigo, muito bonito, chamado O Manto Sagrado, que contava a história do soldado que pegou a roupa de Jesus. Porque eles, aqui a Bíblia fala que eles tiraram, né, as roupas e ficaram divididos, jogaram a sorte, porque o manto era muito bonito, não quiseram rasgar o manto, então eles jogaram os dados para saber quem ficava. Então tem um filme que era muito bonito, que falava sobre isso, né? Que até o soldado que ficou com o manto de Jesus acabou sendo tocado na sua vida pelo Espírito Santo e se convertia, alguma coisa assim, né? Então é a ideia, né, do amor de Deus se manifestando, derramando da cruz como se fosse uma fonte de água límpida e viva. Nesse momento é que se cumpre o grande mandamento, o primeiro mandamento. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, como Jesus mesmo resumiu, né? Quer dizer, não há ali prova maior de amor a Deus que a obediência de Jesus até a morte, e prova maior de amor ao homem do que Jesus entregar sua vida na cruz pelos nossos pecados. Quer dizer, esse ato de Jesus na cruz explode, né, o amor de Deus para toda a humanidade. Ele transmite esse grande amor de Deus para toda a humanidade. E aqui que a gente vê então qual o papel do ser humano diante disso. Porque de repente alguém fala, se Jesus morreu por todos, está todo mundo, né? Todo mundo recebeu a salvação, todo mundo recebeu o perdão. Então vamos ver o que aconteceu aqui no Gólgota mesmo. 2 malfeitores, vamos esquecer a multidão, vamos esquecer os discípulos, apesar que todo mundo se posicionou, né? Ou a favor de Jesus ou contra Jesus ali. Ou as pessoas zombavam e criticavam Jesus, ou os seus discípulos estavam lá chorando a morte do seu mestre. Mas vamos pegar esses dois que apresentam o diálogo. Vamos falar primeiro do Dimas, o que pediu para entrar no reino de Deus. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus fala assim, hoje estarás comigo no paraíso. Esse hoje, as pessoas aí discutem muito. Tem alguns até que botam uma vírgula. Hoje, te digo hoje, vírgula, estarás comigo, para não dizer que é no hoje de Deus. Mas aqui, esse hoje, ele quer mostrar que Jesus, mesmo na cruz, ele é o Senhor. Outras interpretações, deixo para vocês pensarem, mas essa daqui eu gostaria de salientar. Olha, é hoje, olha, eu estou aqui na cruz, estou morrendo aqui, mas eu te afirmo, você estará comigo no paraíso. Quer dizer, ele demonstra que ele é o Senhor e Salvador. Não é a cruz não retira de Jesus Cristo a sua soberania, mas ele a reafirma. Ele reafirma o compromisso de salvação
para com o pecador arrependido. O Dimas fala assim: Senhor, eu mereço estar aqui. Eu estou morrendo porque eu mereço. Eu sou pecador. Eu fiz atos ruins. Eu fiz coisas que não agradam a Deus. Mas lembra-te de mim, quer dizer, é um pedido de socorro. É um pedido de misericórdia. É um pedido de que Ele tenha pena. Nós somos assim também, né? Nós recorremos à cruz porque reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos pequenos, que nós somos fracos, que nós temos defeitos, que nós somos vaidosos, que nós somos orgulhosos. Então, olhamos para nós mesmos e temos que nos envergonhar como esse homem se envergonhou e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. É por isso que estamos aqui hoje, porque olhamos para a cruz e falamos para Jesus Cristo: tem misericórdia de mim. O pecado, ele é um ciclo vicioso. A Bíblia diz que ele chama um abismo, chama outro abismo. Quer dizer, abismo é um buraco fundo. A pessoa, quando ela está longe de Deus, ela é como se ela estivesse caindo de um abismo em outro abismo. Um abismo em outro abismo. Quer dizer, de um buraco fundo para um mais fundo ainda. Vai se afastando, se afastando e se afastando de Deus. É aqui que entra, né, uma outra passagem da Bíblia muito bonita, que é o Salmo 139, que fala assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir no céu, tu ali estás. Mas se eu fizer a minha cama no profundo do abismo, que era o Sheol, que era o inferno, até ali a tua mão me alcançará e a tua destra me susterá. Quer dizer, não existe buraco tão fundo que a mão de Deus não alcance. Precisa é o pecador estar arrependido. Infelizmente, meus irmãos, muitos são tão autossuficientes, tão vaidosos, tão orgulhosos, que mesmo estando no fundo do poço, eles fazem como Simas, aqui da nossa história, como o malfeitor que zombou de Jesus Cristo na cruz ainda. Não és tu o Filho de Deus? Salva-te e salva-nos a nós também. Ele estava preocupado apenas com aquela morte imediata, aquela morte que eles passariam na cruz. Aquele momento de dor e sofrimento que eles estavam tendo ali, naquele momento. Ele não estava preocupado em agradar a Deus, em se arrepender dos seus pecados. Ele jogava a culpa do que ele fez provavelmente nas outras pessoas. Eu sou assim porque o seu Salvídio aqui não me deu uma banana lá quando eu estava com fome, passei na frente da casa dele. Então eu fui mesmo e roubei. Não é isso que as pessoas fazem? Elas justificam seus atos maus em cima de suas necessidades ou deficiências. E aqui não. Você vê que Jesus Cristo nem respondeu para ele. Ele não falou nada. Provavelmente o coração de Jesus se entristeceu de ver que, mesmo naquela situação que ele estava, a pessoa ainda não se arrependia, não mostrava um coração sensível, não mostrava o arrependimento por seus pecados e não buscava assim a solução para a sua vida. Sabe, todos nós temos problemas. Todos nós encontramos na nossa vida momentos de angústia, de desespero, de tristeza. E é aí que faz a diferença você estar com Cristo ou não estar com Cristo. Porque o desespero, ele só acontece para quem não está com Cristo. Porque Cristo é a esperança. A angústia, ela é libertada, né? Ela é superada
pela confiança que Deus vai tirar daquela situação difícil. O malfeitor morreu na cruz? Morreu. Mas Jesus o atendeu? Certamente Jesus o atendeu. Certamente Jesus o recebeu em seu paraíso. Às vezes a gente pensa que receber a bênção de Deus é resolver o problema do jeito que a gente quer resolver. Igual fez o outro. Tira-me aqui da cruz e salva-te também. Mas era justamente o contrário. Se Jesus descesse da cruz, ninguém se salvaria. Ali estaria então encerrada a obra de Deus com um grande fracasso. Se Jesus tivesse descido da cruz, o plano divino, que não pode falhar, por isso que ele não desceu, né? Mas até aquele momento, o mal tentou a Jesus Cristo para que falhasse o plano de Deus. Assim, meus irmãos, na nossa vida acontece. Muitas vezes nós estamos lutando para andar no caminho de Deus, fazer as coisas de Deus. E aparecem essas coisas e falam assim, não, se você está com Deus mesmo, faz tal coisa, Deus vai te abençoar. E as pessoas acabam às vezes se desviando do caminho de Deus. Foram criados, aprenderam no Evangelho, mas não compreenderam a beleza de estar com Cristo, mesmo em meio do sofrimento. Ele não prometeu nos livrar do sofrimento. Ele prometeu estar conosco em meio ao sofrimento. Jesus Cristo, no sofrimento da cruz, ele se fez igual a nós. Não existe sofrimento maior do que aquela angustiosa morte, com dor, com humilhação, com zombaria. Alguém fala, mas tem tal morte que é pior, né? Eu acho que não foi só a dor física que Jesus sofreu. Foi a dor moral também, psicológica, das pessoas o estarem desprezando, o atacando, tentando destruí-lo não apenas fisicamente, mas tentando quebrar o seu espírito. E quando ele obedece a Deus, e quando ele demonstra o amor por aqueles que o crucificaram, todos nós morremos com Jesus naquele momento. Toda a humanidade, no passado e no futuro, aqueles que ainda não vêm, os tataranetos da Bia, que vierem a crer, também já foram crucificados em Jesus. A humanidade inteira, Jesus assumiu as culpas da humanidade inteira naquele momento. Não existe maior prova, meus irmãos, tanto de amor quanto do poder de Deus, que não foi manifestado na cruz. A maior prova foi manifestada lá. E agora cabe a nós, cada um de nós, nos posicionarmos. Se estamos lá na cruz, se formos também para o Gólgota com ele, escolhermos zombar dele ou estarmos ao lado dele. Que Deus nos abençoe para que muitas pessoas ainda possam escolher, através do testemunho dessa congregação, através do testemunho dessa igreja, pedir a misericórdia de Deus para estar com ele no reino. Amém. Amém.